E hoje, para encerrar, queridos, com base nesse texto, de 2 Crônicas 32, do verso 1, aí, como eu disse, até o versículo 23, eu quero falar com vocês aqui sobre algumas atitudes práticas para a gente combater as afrontas do inimigo. Quero que a gente leia aí 2 Crônicas 32, desde o verso 1, começar no verso 1, a princípio aqui até o verso 4. 2 Crônicas 32, versículo 1 ao verso 4. Diz assim: depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Mesmo que você seja fiel, queridos, não significa que você está isento de ser afrontado pelo inimigo. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, ele consultou os seus oficiais e os comandantes do exército, onde nós vimos aí que a importância de tomar conselhos, sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade. E eles concordaram. Assim, verso 4, assim ajuntaram-se muitos homens e fecharam todas as fontes e o riacho que atravessava a região. Eles diziam: por que deixar que os reis da Síria venham e encontrem toda essa água? Então eles foram afrontados pelo inimigo, foram sitiados ali por Senaqueribe e o seu exército. E aqui eles falam: por que deixar que o inimigo venha e encontre toda essa água? Vai nos sitiar, está nos afrontando e ainda vai vir e encontrar toda essa água. A primeira coisa que eu quero compartilhar ao seu coração, queridos, de algumas atitudes práticas quando nós sofremos afrontas do nosso inimigo, que vem para nos destruir, que vem para nos desanimar, nos paralisar. A primeira coisa, queridos, não alimente o seu inimigo. Não alimente. Nós temos um inimigo, queridos, que nós sabemos aí, que é Satanás e seus demônios. Efésios 6 diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, os dominadores desse mundo de trevas. Nós sabemos que temos esse inimigo, que faz de tudo para nos destruir. Mas existe um outro inimigo, queridos. Existe um outro inimigo que, se a gente não cuidar, ele pode nos destruir. Se a gente não tiver o devido entendimento, pode nos levar à ruína. Esse inimigo se chama a nossa carne. Aqui está falando para que eles não deixassem que o inimigo viesse e encontrasse água, já ia cercar eles, encontrasse água para permanecer e se alimentar ali. Queridos, eu quero dizer para vocês, eu falei que esse outro inimigo que é a nossa carne. A nossa carne, nós sabemos pela palavra, nossa carne ela não quer saber das coisas de Deus, queridos. A nossa carne diz em Gálatas capítulo 5 que ela milita contra o Espírito. Mateus capítulo 26, do verso 40 ao verso 41, é um texto bem conhecido, aquele texto que Jesus, quando está prestes a ser crucificado ali no jardim de Getsêmani, que os discípulos estão ali, Jesus fala para ele: vocês não puderam vigiar comigo nem sequer uma hora. E ele fala: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu já ouvi até pregações, muita gente falando, dando desculpa disso. Ai, você sabe, pastor, a carne é fraca, dando desculpa para continuar no erro. Quando fala sobre a carne é fraca, queridos, significa que a nossa carne ela não cogita das coisas de Deus. A nossa carne não tem interesse pelas coisas de Deus. Você quer ver um exemplo disso? Eu ouvi muito isso numa pregação do pastor Luciano. Se você se dispor a falar: olha, essa madrugada, essa noite, eu vou passar a noite, eu vou até certa hora, eu vou passar um tempo de oração, vou passar um tempo lendo a Bíblia. Às vezes você começa a ler a Bíblia ali, você começa num tempo de oração, a sua carne não quer, já começa a dar sono, já começa a dar cansaço. Por que isso, queridos? A sua carne não quer saber das coisas de Deus. Agora o seu espírito está pronto, tem sede, mas a sua carne não. Agora pega para fazer algo que você gosta. Um exemplo, eu gosto muito de filme. Se eu chegar em casa lá e pegar um filme bom, alguns filmes bons, se deixar eu passo a madrugada. Se for um bom filme, eu assisto. Agora, às vezes, quando é para as coisas de Deus, a sua carne não quer. Sua carne não quer saber de orar. Sua carne não quer saber de ler Bíblia, queridos. E você precisa entender isso.
Sua carne não se converte. E você, qual que é a primeira coisa, que é a primeira estratégia, uma atitude prática para que a gente vença o inimigo? Você não pode viver alimentando a sua carne. Às vezes nós queremos ter vitórias. Nós queremos ter vitórias sobre as afrontas do inimigo, sobre o que o inimigo tem se levantado contra as nossas vidas, mas sem perceber, principalmente no contexto de hoje que nós vivemos, né? Nós vivemos diariamente alimentando a nossa carne. Coisas que gratificam a nossa carne, e eu não estou falando de pecado. O pecado também, coisas que são pecado, o crente sabe, mas coisas às vezes que não são pecado, mas você vive ali alimentando, gastando o seu tempo, coisas que você tem visto, coisas que você tem ouvido, coisas que nada edificam. E nós perdemos, às vezes, muito tempo ali alimentando com coisas que não se edificam. Depois, quando você se depara com lutas, com afrontas, você não sabe por que você não tem forças. Não se alimenta da palavra, não se alimenta através da oração, mas ao contrário, está sempre alimentando a carne. E espiritualmente não se alimenta. E em momentos de afronta, em momentos de luta, o que vai acabar sobressaindo, queridos, porque está nesse conflito da carne com o espírito, é a vontade da sua carne. Ou estou falando alguma bobagem aqui, amados? Então, uma das grandes estratégias, queridos, nós não podemos viver alimentando a nossa carne. Né? Nós estamos em tempos de distrações. Muitas coisas para se distrair. Tem coisas que é bom, você precisa de um momento para tirar um lazer, se distrair. Eu não estou falando de algo equilibrado, mas agora eu estou falando de algo que às vezes as pessoas estão se distraindo muito. Perdendo tempo com tantas coisas que gratificam a sua carne e não tem tempo para buscar a presença do Senhor. Depois não sabe porque é um crente raquítico, fraco, não tem forças para combater. Não conhece a palavra, como eu disse aqui, não conhece a palavra quando é afrontado pelo inimigo, não sabe como combater, não sabe como declarar a palavra, não sabe quem ele é em Cristo, o que ele pode, o que ele tem, por isso vive fraco e raquítico. Amém, amados? Em segundo lugar, 2 Crônicas 32, 5. Segundo Crônicas 32, 5. Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o milo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Mas eu quero pegar esse primeiro trecho. Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos. Segunda coisa que eu vejo, queridos, de uma atitude prática para a gente vencer essas afrontas. Feche as brechas. Ele reparou as brechas pelas quais o inimigo podia encontrar algo para entrar, né, que eles estavam ali cercados pelos muros, algo que os protegia, então brechas que o inimigo poderia entrar. O que é que eu vejo dessas brechas, queridos? Como eu disse aqui, a nossa luta não é contra a carne, não é carnal. A nossa luta, queridos, é espiritual. E quando a gente fala de fechar as brechas na nossa vida, eu me lembro do texto de Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. E não deis lugar ao diabo. Se você for seguir na sequência do texto, ele vai começar a falar: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. E aí começa a falar diversas coisas, tanto de palavras quanto atitudes. Talvez nós estamos querendo vencer essas afrontas, esse levante do inimigo contra as nossas vidas, mas se nós demos legalidade, não deis lugar ao diabo. Às vezes com palavras, com atitudes, às vezes legalidades que nós damos na nossa vida, o inimigo tem legalidade para entrar e causar destruição. Então uma das maneiras de nós vencermos essas afrontas, queridos, vencemos o nosso inimigo, é reparar essas brechas. Fechar essas brechas para que ele não tenha acesso, não dar nenhum tipo de legalidade. Para que a gente não, às vezes quando a gente dá legalidade na nossa vida, queridos, às vezes a gente se sente até fraco e não tem nem ousadia na hora de orar, na hora de pedir, na hora de clamar a Deus, porque a gente sabe que tem algo errado, que precisa ser fechado, precisa ser consertado, aquela brecha precisa ser consertada. Às vezes você sabe que tem algo na sua vida que você precisa arrumar, fechar isso, deixar isso. E se nós não repararmos essas brechas, não fecharmos essas brechas, nós não vamos ter forças para lutar.
contra o inimigo. Não vamos ter ousadia quando ele vier nos afrontar, nos amedrontar. Por quê? Porque nós sabemos que tem algo na nossa vida que está dando legalidade para o inimigo agir. Seja em palavras, seja em atitudes. Então, precisamos fechar essas brechas, queridos. Não alimente a sua carne. Feche as brechas na sua vida. Não dê lugar ao diabo, queridos. Como eu disse, citei alguns textos: que mentia, não minta mais; que roubava, não roube mais; falava palavras torpes, não fale mais. Comece a fechar essas brechas que dá abertura para o inimigo vir e começar a causar destruição nas nossas vidas, na nossa casa. Amém, amados? Não teremos forças de ousadia para vencermos nosso inimigo se houver legalidade para o nosso inimigo estar atuando. Ainda no versículo 5. No finalzinho ele diz assim: e mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Quando eu estava meditando nesse texto, o que eu vi aqui? Que o rei Ezequias, então ele fechou a passagem para o inimigo não encontrar água, reparou as brechas e mandou fazer muitas lanças e escudos. O que eram as lanças e escudos? Armas. Arma de ataque e arma de defesa. Uma outra coisa que nós precisamos entender, queridos, para vencermos essas afrontas: se prepare. Se prepare com armas de ataque e armas de defesa. Como eu disse, a nossa luta não é contra o nosso inimigo, não é carnal, mas ela é espiritual. E nós só vamos vencer, queridos, essas lutas usando armas espirituais. E quando nós falamos de arma espiritual, queridos, eu creio que nós podemos dizer que tanto para se defender, quanto para atacar, qual é a arma que nós podemos usar? Tanto para defesa quanto para ataque. Qual é a arma, querido? A palavra do nosso Deus. A oração também entra, mas se você... Por isso, até vocês falaram de oração, mas até para orar. Qual é a oração eficaz? Nós já ouvimos uma pregação aqui sobre isso. Qual é a oração eficaz? A oração eficaz é aquela que está alinhada com a palavra de Deus. 1 João 5,14. Essa é a certeza que nós temos quando nos aproximamos de Deus, que se eu pedir, se eu orar alguma coisa de acordo com a vontade dEle, eu sei que Ele me ouve. E se eu sei que Ele me ouve, eu sei que eu vou ter dEle aquilo que eu tenho pedido. Ou seja, a minha oração vai ser eficaz, porque o que eu estou pedindo, o que eu estou orando, o que eu estou clamando, está alinhado com a palavra. Um exemplo disso que eu falei, na nossa arma de ataque e defesa pode ser a palavra. Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. É aquele texto que fala quando Jesus, ele foi ali afrontado por Satanás, tentado pelo diabo no deserto. Satanás tentou Jesus e tentou com o quê? Com a própria palavra. Ele foi afrontado e tentou ser enganado com a própria palavra. Satanás falou: se você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se você é filho de Deus, se atire daqui para baixo, porque está escrito que Ele dará ordens aos seus anjos para que você não tropece em alguma pedra. Como é que Jesus se defendeu? Como que foi a defesa? Com a palavra. Queridos, o inimigo vai te afrontar. Agora, como você vai se defender? Eu sou lá da Paz Church, eu vou na igreja. Sai daqui. Queridos, você precisa conhecer a palavra. Você precisa conhecer a palavra, e quando ele vier te afrontar, você precisa rebater essa palavra, rebater essa afronta com a própria palavra. Por isso que eu falei, eu me alegro aqui dos cursos que nós vamos ter. Não é para adquirir simplesmente conhecimento teológico, ficar debatendo teologicamente com ninguém, não. É a palavra que vem para que a gente conheça e saiba como combater o inimigo das nossas almas. As afrontas, as mentiras, os enganos. Que ele faz isso para nos destruir, para nos tornar infrutíferos, para nos paralisar e fazer com que a gente não viva o que Deus tem. Mas a gente só vai viver as promessas de Deus e ser frutífero pela palavra.
Por mais que nós tenhamos ouvido aqui, o pastor Paulo falou muito sobre o que Cristo fez por nós, conquistou na cruz. Na cruz nós temos cura, na cruz nós temos o perdão dos nossos pecados. Na cruz, a palavra de Deus diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Só que se você não entender nada disso pela palavra, você pode deixar de desfrutar das promessas de Deus, porque não conhece a palavra. E quando você for tentado, quando você for afrontado pelo inimigo, que ele vai vir falar muitas coisas, né, diante de certas situações, para te desanimar, te paralisar, dizer que o seu Deus não vai te livrar, como ele fez com Ezequias. Quem é o seu Deus para te livrar? Olha o que eu fiz com os outros povos. Você acha que o seu Deus vai livrar você da minha mão? De repente você está passando por certa situação, queridos, e o inimigo te afrontando aqui, na sua mente. Como é que você vai se livrar disso? Como é que você vai se livrar dessa situação, o inimigo te afrontando? Você pensa que você vai se livrar? Você acha que o seu Deus vai livrar você dessa situação? E se você não estiver bem, se você não estiver se alimentando espiritualmente, ao contrário, como eu disse aqui no primeiro, se você só estiver alimentando a sua carne, queridos, você vai perder. Por mais que Deus te ame, por mais que Deus tenha promessas maravilhosas na sua vida, você vai perder. E você pode não viver o que Deus tem para a sua vida. E não é porque Deus não tem coisas boas e não te ama. Mas é porque você não fez a sua parte. E a nossa parte é conheceis e prosseguir em conhecer. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. E não é conhecimento intelectual, não. É de conhecer uma palavra que nos transforma. Que eu sei quem eu sou. Que eu me levanto com confiança porque eu sei quem é o meu Deus. O que eu tenho, o que eu posso. E por isso quando o inimigo me afronta, eu não temo. Amém, queridos? Mas a palavra também é arma de ataque. Marcos capítulo 16, verso 17. Coloca para mim, Marcos 16, 17. Esses sinais vão acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Vão impor as mãos sobre os doentes e esses ficarão curados. Aqui está falando de um momento que não está esperando quando o inimigo vem te afrontar, não. Aqui está falando de um momento em que nós, como cristãos, como igreja, nós avançamos contra o inferno. Né? Aquele texto que fala, as portas do inferno não prevalecerão, está falando de um momento que a igreja avança, não fica se defendendo. É um momento que a igreja avança para desfazer as obras do diabo. E a arma para a gente ir contra o inimigo das nossas almas é a palavra. É em nome de Jesus que nós expulsamos demônio. É em nome de Jesus, crendo na palavra, no que diz a palavra, como o pastor Paulo diz, né? Eu tomo posse, eu me aproprio, que ele levou sobre si as nossas enfermidades, que a nós foi dada toda a autoridade para impor as mãos sobre os doentes e esses serem curados. E eu me aproprio disso, e eu uso essa arma para que desfazer as obras do diabo sobre aquela pessoa, sobre aquela família. E aqui eu vejo Ezequias falando, mandou fazer lanças e escudos, armas de ataque, armas de defesa. Nós precisamos, queridos, ter essas atitudes práticas. Se prepare com armas de ataque, se prepare com armas de defesa. Segundo Crônicas, capítulo 32, do verso 6 ao verso 8. Ele nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça, junto à porta da cidade, animando-os com estas palavras: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que está com ele. Com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. Não é ignorarmos a situação. Humanamente falando, queridos, era um exército grande, poderoso. Ele falou, ó, esse enorme exército que tem poder, não temam esse enorme exército. Ele não ignorou que era um exército enorme, que na força deles, eles não tinham condições de combater. Mas Ezequias fala para o seu povo, com eles está o braço de carne, mas conosco está o Senhor. Então por isso nós não precisamos temer, porque o nosso Deus, Ele é mais forte, Ele é mais poderoso, e Ele está conosco para travar as nossas batalhas.
Então por isso nós não precisamos temer. Eu sei que às vezes não é fácil, queridos. Nós declaramos aqui que nós não temos que andar por vista nem por sentimento no nosso dia a dia. Nos deparamos com situações, circunstâncias, sentimento às vezes bagunçado. Mas eu quero dizer para você, queridos, o nosso Deus está conosco. O nosso Deus trava as nossas batalhas e o que Ele quer é que a gente confie, creia e saiba que maior é o Deus que está conosco do que aquele que está no mundo e que vem nos afrontar para dizer que o seu Deus não vai te livrar, que essa situação não vai mudar, que você vai perecer. Quem é você? Você não pode, nós realmente não podemos. Nós realmente de nós mesmos, nós somos fracos, fraquinhos, mas por causa do nosso Deus, nós somos fortes. Diga ao fraco, eu sou forte. Não porque somos alguma coisa, mas porque no nosso Deus eu posso, no meu Deus eu posso. Então pode vir o exército de Senaqueribe com todo o seu exército contra mim. Mas por causa do meu Deus eu tenho a certeza que a batalha já está ganha. A batalha já está ganha. Amém, queridos? Mas o que eu vejo nesse texto que eu li, do verso 6 ao verso 8, o que é que Ezequias fez? Declare sempre, queridos, sempre, palavras de encorajamento. Quando ele foi afrontado, Ezequias, ele declarou essas palavras, animando-os com estas palavras. Declare sempre palavras de encorajamento. Independente das circunstâncias que nos cercam, diante das afrontas do inimigo. Deixa eu dizer algo para você, queridos. Da nossa boca, precisa sempre sair palavras de encorajamento, nunca de desânimo. Ah, pastor, mas é tão difícil, eu sei. Mas não abra sua boca para dizer palavras de desânimo. Não abra sua boca para dizer palavras negativas, seja de você mesmo. Seja do que for, não abra sua boca é para palavras de bênção, palavras de ânimo, palavras de vitória. Mas está tão difícil, eu sei, às vezes está difícil. E às vezes o sentimento dá vontade de abrir a boca e falar palavras que não são tão boas. Mas diante dessas circunstâncias, diante das afrontas do inimigo dizendo para você coisas ruins e negativas, tentando te amedrontar, te paralisar, te dizer que não vai dar certo, não abra sua boca para dizer palavras negativas. Mas ao contrário, que nós façamos como Ezequias, abra sua boca para dizer palavras de vida, palavras de ânimo, palavras de vitória. E isso aqui eu não estou falando aqui simplesmente de autoajuda, não. Nós podemos dizer palavras que estão de acordo com a palavra do nosso Deus. E é isso que o nosso Deus tem para nós. Vida, vitória, cura, saúde, bênçãos. Tem dificuldades, tem lutas, tem aflições, tem. Mas em meio a tudo isso Ele tem para nós bênçãos, vitória, alegria, paz. Então quando você abrir a sua boca, queridos, que seja como Ezequias, mesmo diante da afronta, abra a sua boca e declare palavras animadoras, palavras de encorajamento, palavras que fortalecem, tanto você mesmo. Diga para você, se coloque diante do espelho e diga para você. Isso não é ser orgulhoso, não. Isso é você saber quem você é em Cristo. Se coloque diante do espelho e diga para você mesmo quem você é em Cristo. Sabe, às vezes dá uma de doido, queridos. Né? Às vezes aproveita o momento que está sozinho em casa, dá uma de doido, começa a falar. Eu sei quem eu sou em Cristo, Satanás. Eu sei o que eu posso. E eu tenho certeza que a boa obra que Deus começou na minha vida, Ele vai terminar na minha vida, na minha casa. Eu sei disso. Sabe, manda ele embora, manda ele pegar tudo que é dele e bater em retirada. Em nome de Jesus, e fale quem você é. Ah, eu estou me sentindo tão fraco, você está se sentindo. Mas a palavra diz que você é forte. Então diga, eu sou forte. Eu sou corajoso. Eu sou valente. Eu posso todas as coisas porque o meu Deus me fortalece. Ele me ama. Mesmo eu sendo pecador, Ele me ama. Ele me perdoa, Ele me sara, Ele me cura. Ele me dá a chance de escrever uma nova história. Ele tem uma vida abundante para mim. Ele não tem uma vida para você de tristeza. Ele não tem uma vida para você medíocre, infeliz. Não tem. Passamos por momentos difíceis.
Mas Ele não quer que você viva nesses momentos. Que você viva no deserto. Passamos, mas o deserto não é lugar para você morar. É para você passar. É para você tirar lições. É para você aprender. Mas o nosso Deus tem vida plena e abundante. Mas mais uma vez eu quero enfatizar aqui para vocês. Queridos, não depende só de Deus. Depende do posicionamento que nós tomamos mediante as afrontas do inimigo. Aos ataques que ele vem. E aqui, ó, campo de batalha da mente. Sabe, na nossa mente, no nosso coração, coisas que vêm realmente para nos desestruturar. Mas eu quero dizer, como diz aqui, faça como Ezequias. Declare palavras de encorajamento, nunca de desânimo. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida, sobre a morte. E os que gostam de usá-la vão comer do seu fruto. Você entendeu o que diz? Você vai comer do fruto que diz a sua boca. Se você ficar dizendo, eu sou um miserável, eu sou um medíocre, eu sou um fraco, eu sou assim, assim você vai ser. Assim vai ser. Eu não me lembro agora o texto que está em Provérbios, mas aquele texto que diz, assim como o homem pensa na sua alma, assim ele se torna. Assim como você pensar, e se você ficar ruminando aqui, e essa palavra sai da boca, porque não se trata de palavras mágicas, queridos. Quando fala que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, não está falando de lançar palavras mágicas, está falando que é o que sai daqui. Você declarar algo que você está ruminando aqui. Você está crendo que você é assim e sai da sua boca e você declara aquilo. Assim você vai ser. Agora, se você começar a declarar quem você é em Cristo, conforme diz a palavra, assim você vai ser também, querido. Amém, amados? Então não saia da sua palavra, palavras da sua boca, palavras de desânimo. Mas ao contrário, independente das circunstâncias, saia a palavra de encorajamento. E por último, 32, 20. 2 Crônicas 32, o verso 20. Diz assim, por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo, que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Depois de toda a atitude aqui que Ezequias fez também, aqui fala que ele e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram ao Senhor. Então, em último, eu quero falar para você, queridos. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Apesar da gente saber que o nosso Deus está conosco, queridos, nós sabemos. A palavra nos diz isso. Aqui nós lemos no 32, o verso 7 e o verso 8. Ezequias dizendo, ó, conosco está o nosso Deus, nós sabemos. Ezequias sabia disso, que Deus estava com eles. Mas mesmo sabendo, nós precisamos clamar. Então abra sua boca, clame a Deus. Precisamos clamar ao Senhor. Por quê? Essa é a maneira que Deus escolheu para nos atender. Não é você falar, Deus sabe do que eu estou passando, Ele é comigo. Deus sabe, mas Ele mesmo diz na sua palavra, escolheu. Filho, quando você estiver em circunstância, clame a mim. Porque se você não clamar, você pode continuar sofrendo por não clamar. Em Tiago diz, não tens porque não pedes. Então a maneira de obtermos de Deus é clame a mim. E responder-te-ei coisas grandes e tremendas e ocultas que não sabes. Clame a mim. Clamar é o meio de termos a intervenção divina. De ativarmos a resposta de Deus. De acessarmos o conhecimento do nosso Deus. Se não clamarmos, queridos,
nós podemos não experimentar da intervenção divina. Ezequias sabia que Deus era com eles. Sabia quem era o seu Deus. Mas e se ele parasse só nisso? Se ele não clamasse? Ah, eu sei que Deus está comigo. Deus vai agir. Eu vou aguardar em Deus. Não, ele fez tudo o que ele tinha que fazer, mas ele clamou. Ele clamou a Deus. E quando ele clamou a Deus, Deus veio com resposta. Destruiu o seu inimigo. Então clame, queridos. E clamar é uma oração persistente, é bradar em alta voz, e é uma oração com insistência. Clame ao seu Deus. Gênesis 25, 21, coloca para mim. Eu sempre cito essa passagem que, uma vez eu fazendo a leitura do livro de Gênesis, essa passagem me marcou muito. Em diversas mensagens eu sempre lembro dessa passagem, que diz assim: Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor respondeu, em outras versões vai dizer, Isaac clamou ao Senhor em favor da sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. O que é interessante aqui, pastor? Porque havia uma promessa de Deus sobre a vida de Isaac, sobre a vida de Abraão, que através da sua descendência todas as nações da terra seriam abençoadas, que ele seria pai de multidões. Havia essa promessa sobre Abraão, consequentemente sobre a vida de Isaac. E aí Isaac se casa, e a sua mulher é estéril, mas tinha promessa de Deus, como às vezes tem promessa de Deus sobre a sua vida. Deus te prometeu algo, mas mesmo com a promessa de Deus sobre a vida de Isaac, Isaac precisou clamar. Mesmo com a promessa de Deus, teve dificuldade, ele se casou, a sua esposa era estéril. E se ele não clamasse? Se ele falasse, não, Deus tem promessa na vida do meu pai, Deus tem promessa na minha família, é promessa de Deus e vai acontecer, e simplesmente parasse aí. Isaac precisou clamar, mesmo com promessa, ele precisou clamar. Então mesmo que Deus tenha te falado, mesmo que você saiba quais são as promessas, mesmo que tenha algo no âmbito pessoal, que Deus te disse, vai ter momentos que o inimigo se levanta e você precisa clamar. E Deus está esperando você clamar, queridos, porque é a maneira que Ele já disse na sua palavra, com a qual Ele vai intervir nas nossas vidas. Então mesmo nessa situação, clame. E persevere clamando. Porque quando você conhece a história, você vai ver que Isaac se casou com 40 anos de idade. E ele clamou ao Senhor porque a sua mulher era estéril. Ele só foi ter o filho, se eu não me engano, foi 20 anos depois. Então isso nos fala sobre perseverança também. Principalmente no tempo que nós vivemos de imediatismo. As pessoas não têm paciência. Então clame e continue clamando e creia que no tempo certo, no tempo de Deus, não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O que você está semeando, você vai colher. Não se canse de fazer o bem, porque no tempo próprio você vai colher, querido. Clame e continue clamando, porque a resposta de Deus vai vir. A resposta de Deus vai vir. No livro de Daniel, diz que Daniel clamou ao Senhor. Mas veio a resposta, se eu não me engano, acho que foi depois de 21 dias, é isso? Mas diz, quando o anjo chegou e trouxe a resposta de Daniel, desde o momento que você se dispôs a buscar a presença, Deus já tinha ouvido. Mas houve uma batalha, houve uma guerra. Então há uma batalha, queridos, há uma guerra. Deus não quer que, o diabo não quer, o nosso inimigo não quer que a gente viva o que Deus tem para nós. Por isso ele te afronta, tenta te humilhar, tenta desacreditar o que diz a palavra. E uma das coisas que tenta fazer isso é a questão até do tempo. Quando está demorando para vir o que tanto está dizendo aqui, está demorando para acontecer, pastor. Ah, eu sei, eu já ouvi tanto isso, mas já se passaram dias, meses, anos, não interessa. Mas eu quero dizer para você, antes mesmo de acontecer, você pode desfrutar de paz e de alegria, se você se achegar a Deus e crer nessa palavra. Não é só quando chegar a sua vitória. Versículo 21 e 23, 2 Crônicas.
Aliás, do 22 ao 23. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém, das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Verso 23. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor, e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Eu quero dizer para você, querido, tem lutas, ninguém de nós gostamos de passar por lutas. Se a gente pudesse, Senhor, passa de mim. Mas eu quero dizer para você, querido, se você for firme e fiel, se você crer, essa luta vai passar e você vai ser honrado por Deus como Ezequias foi. Ezequias foi honrado por Deus. O Senhor foi honrado, o próprio Deus, levaram presentes ao Senhor e Ezequias foi honrado. Então tem honra para aqueles que perseveram, tem honra para aqueles que creem, tem honra para aqueles que acreditam e se posicionam como Deus quer. Não é só luta, não. Às vezes a gente fala muito de luta, né? Mas não fica dando uma ênfase à luta. Tem luta sim. Mas tem luta, mas tem as vitórias. Tem a honra que vem do Senhor. Tem o alívio. Tem as bênçãos. Tem os testemunhos de vitória, de graça. Tem isso para as nossas vidas. Amém, amados? Creia nisso. Em nome de Jesus. Diante das afrontas do nosso inimigo, precisamos ter algumas atitudes práticas que vão nos levar à vitória. E vai nos levar também a sermos honrados por Deus. Deixa eu pedir para vocês colocar de pé. Quero que você feche seus olhos por um instante, feche seus olhos. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra nesta noite para nos encorajar. E o meu pedido ao Senhor, Pai, é que o Senhor continue a ministrar no meu coração, no coração dos meus irmãos, para que a gente venha tomar o posicionamento correto nas afrontas que nós temos sofrido pelo nosso inimigo, Pai. Em nome de Jesus. Pai, nos ajuda a olharmos para Ti, a olharmos para a Tua palavra, não para a força e para o poderio do nosso inimigo. Não ignoramos, Pai, o poder dele, não ignoramos, Pai, mas nós sabemos que conosco está o Senhor. Conosco está o Senhor. E o Senhor nos ama, e o Senhor tem o melhor preparado para as nossas vidas. E o Senhor recompensa aqueles que o buscam. Senhor, e aqueles que agradam o Senhor através da fé, existe recompensa, Pai. Por isso eu peço ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue a falar conosco. Nos ajude a nos posicionarmos mediante as afrontas do nosso inimigo. A tomarmos essas posições, Pai, que nós vimos nesta noite, em nome de Jesus. A não dar legalidade para ele. A não alimentar a nossa carne, mas alimentar o nosso espírito, Pai, em nome de Jesus. Da nossa boca, Pai, nesses tempos difíceis, nos ajuda para não sair palavras de desânimo, palavras de derrota, palavras de incredulidade, mas saia da nossa boca palavras de encorajamento, de vida, palavras de vitória, palavras que estão alinhadas com a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda em nome de Jesus Cristo. Eu sei que a vontade do Senhor é que nós venhamos a avançar. Eu sei que o Senhor tem vitória para as nossas vidas. Eu sei que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável e que no Senhor nós temos a certeza, Pai, de que nós vamos vencer. Talvez as coisas não estejam acontecendo como gostaríamos, ou no nosso tempo, mas nós sabemos em quem nós temos crido, Pai. Nós sabemos em quem nós temos crido. Tu és bom, Tu és fiel, Tu és verdadeiro.
Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Continua a ministrar nos nossos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim eu oro e agradeço ao Senhor. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, queridos? Glória a Deus. Estenda assim as suas mãos, deixa eu despedir vocês. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda a graça. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim os abençoe em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Dá um abraço no seu irmão. Declare uma semana de bênção, uma semana de vitória. Em nome de Jesus.